A paz do Senhor Jesus Cristo para você que está ouvindo esse áudio. Eu quero compartilhar com você uma porção da palavra de Deus que encontra-se no livro de 1 Samuel, no seu capítulo 16, versículo 12. Diz assim: Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. Era ele ruivo, de belos olhos e boa aparência. Disse o Senhor: Levanta-te e unge-o, pois este é ele. Nós estamos falando aqui, nesse momento, acerca de um homem, personagem bíblico muito conhecido. Estamos falando de Davi. Davi foi escolhido dentre os filhos de Jessé para ser ungido rei de Israel. Mas para que Samuel, o profeta, que foi até a casa de Jessé, que tinha vários filhos, e muitos deles preparados para a guerra, soldados, tarimbados. E Jessé imaginava na sua cabeça que seria um desses filhos mais acostumados ao combate. Porém, Jessé tinha um filho que era pastor de ovelhas. Era aquele que muitos não davam nada por ele, era jovem, franzino. E foi justamente este jovem que o Senhor chamou para um propósito muito bem definido: reinar sobre Israel. E naquele momento, quando Davi chegou próximo do profeta Samuel, e Deus falou que era este, que foi o versículo que eu li, naquele momento Deus, através do profeta, ungiu Davi para ser rei de Israel. Levou um tempo, não foi naquele momento que Davi foi ser rei de Israel. Levou um tempo. E para isso ter acontecido, é porque o rei anterior não estava cumprindo bem os seus deveres. O rei anterior, Saul, também foi ungido. Também foi separado para uma missão muito bem definida. Porém, uma falha, a falha de caráter, fez com que ele perdesse a unção. E foi por isso que Davi foi escolhido. Porque no texto que nós lemos, no capítulo 16, ou seja, a parte que nós não lemos, fala justamente de que Deus vê o coração. Deus não vê o que está no exterior, Deus vê o que está lá dentro, no mais profundo do coração. Sabe o que isso significa? Que Deus vê o caráter. Deus tem liberado unção para muitas pessoas. Deus tem separado pessoas para cumprirem diversas missões, atingirem diversos objetivos, tudo com a finalidade de que o nome dele seja exaltado, que outras vidas sejam abençoadas. Deus tem levantado, tem ungido pessoas, sim, nos nossos dias. Mas só que esta unção, ela pode ser jogada fora. Ela pode ser jogada fora por falha no caráter. O próprio Jesus Cristo, caro ouvinte, ele foi ungido. Ele foi ungido para cumprir uma missão. E o que ficou de legado não foi somente a unção de Jesus Cristo, porque ele já era a própria unção, mas sim o seu caráter. Então não adianta pensar que só o fato de ter conhecimento profundo da Bíblia, só o fato de você ser um pregador, só o fato de você ser um cantor, um levita, isso vai te colocar numa posição de ungido e que você não precisa se atentar para passos que você dá nesta terra que possam comprometer e desvirtuar o seu caráter. Assim como eu disse, dei o exemplo de pregadores, dei exemplo de cantores, tem várias outras
pessoas que são chamadas para diversas com outras finalidades, porque Deus é tremendo. Existe algo na palavra de Deus que está escrito na palavra de Deus que se chama multiforme graça. A multiforme graça de Deus é a forma como Ele age. Ele age de diversas formas, separando vidas para contribuírem no seu reino de maneira distinta. E isso, caro ouvinte, é o que infelizmente não aconteceu com o rei Saul. Ele simplesmente pensou que só o fato dele ser ungido, ele não precisava se preocupar com as demais coisas, com o seu caráter. E Jesus Cristo, como eu disse, Ele é o nosso maior exemplo. O que marca as nossas vidas, o que nos fez um dia reconhecê-lo como nosso único e suficiente Salvador, foi o seu caráter. Jesus Cristo, Ele tem diversos aspectos do caráter de Cristo que nós podemos falar. Posso citar alguns para você, e que você e eu, que nós podemos sim tomar isso como exemplo e seguir e tentar colocar em prática na nossa vida. Jesus Cristo, Ele era justo. Jesus Cristo pautava pela justiça. Jesus Cristo, Ele estava sempre pronto, a prontidão fazia parte do caráter de Cristo. Ele estava sempre pronto para fazer o bem. Ele estava sempre pronto para escutar. Ele estava sempre pronto para orientar. Isso também pode acontecer comigo e você. Nós temos que estar sempre prontos para abençoar aquelas pessoas que estão ao nosso redor. Jesus Cristo, Ele tinha compaixão. Ele sentia as dores daqueles que estavam sofrendo e agia em prol deles. Jesus Cristo era servo. Mesmo sendo Deus, Ele não quis ter por usurpação ser igual a Deus. Ele se humilhou. Jesus Cristo, Ele disse, o Filho do Homem não veio para ser servido, mas veio para servir. É isso que Ele nos ensina, a importância do servir. Jesus Cristo fala acerca da responsabilidade. Ele sabia lidar com a missão que Deus havia colocado em suas mãos. Isso serve de ensinamento para nós. Jesus Cristo foi observador. Ele observou, por exemplo, que a viúva lançou ali algumas moedinhas, a sua oferta, que teve muito mais valor do que a oferta dos ricos, porque ela deu aquilo que ela mais tinha de mais precioso, os ricos deram o que sobraram. Jesus Cristo era observador. Jesus Cristo era compreensivo. Jesus Cristo era zeloso. Jesus Cristo, Ele expulsou todos os mercadores do templo, porque Ele tinha zelo com a casa do Pai. Ali não era comércio, a casa do Pai não pode ser comércio. E Ele expulsou os mercadores. Olha o caráter de Cristo. Jesus Cristo era obediente. Ele sempre fez a vontade do Pai. Jesus Cristo era trabalhador. Só para lembrar, Jesus Cristo foi carpinteiro. Jesus Cristo era humilde. Nunca quis ser mais do que Deus, do que seu Pai. Ele sempre nos ensinou a importância da humildade. Jesus Cristo, Ele tinha personalidade. Nunca se deixou influenciar pelas demais pessoas. Jesus Cristo era emotivo. Jesus Cristo chorou na hora que tinha que chorar. Jesus Cristo era amoroso. Jesus Cristo abraçava a quem tinha que abraçar, cuidava das crianças que se aproximavam dele. Jesus Cristo era amigo. Até no momento em que ele foi traído, ele chamou de amigo. Por que você fez isso, amigo? Jesus Cristo entendia o princípio da autoridade e nele estava a autoridade. Jesus Cristo ensinava as parábolas. Jesus Cristo cumpria os seus deveres. E tem muito mais características do caráter de Cristo. Mas o que eu quero dizer para você? Que nós temos que caminhar nesta terra vivendo o caráter de Cristo. Não adianta ter a unção, ser separado para cumprir algum objetivo, se não tem o caráter de Cristo. Se não tem o caráter de Cristo, a unção vai ser tirada. Quando alguém tem a unção de Deus, ela faz a diferença, porque Deus a capacitou e a chamou para aquilo. Foi o que aconteceu com Davi. Davi foi chamado para uma missão, Deus capacitou e ele conseguiu lograr êxito naquilo que Deus determinou para ele, porque ele tinha a unção de Deus na vida dele, tinha o caráter de Deus na vida dele. Mas a partir do momento em que se desvirtuou, o caráter dele foi denegrida, a imagem dele foi manchada, maculado, o caráter,
o que aconteceu? A unção saiu. E assim tem que ser na nossa caminhada de fé. Caminhemos não em busca somente da unção. Caminhemos em busca do caráter. Porque para transformar o nosso ambiente, transformar aqueles que andam ao nosso redor, não vai ser somente pela unção. Se não tiver caráter, a unção vai ser apagada. Jesus Cristo nos convida a hoje praticarmos tudo aquilo que faça com que o caráter seja relevante, que as pessoas entendam que aquilo é errado, que aquilo é certo pelo seu caráter, pela sua forma de ser, pela sua forma de agir. E é óbvio que o caráter de Cristo, que é o nosso modelo, ele tinha algo maravilhoso que era o caráter da obediência. Obediência ao Pai. E o que isso nos ensina? Que no nosso caráter tem que estar devidamente arraigado em nós, justamente esta fidelidade, essa lealdade para com Deus, a busca incessante à sua presença, porque só vamos obedecer se nós tivermos conhecimento daquilo que Ele quer que a gente faça e daquilo que Ele quer que nós não façamos. E a palavra de Deus é assim. A palavra de Deus nos estimula a ter mais caráter, porque quanto mais caráter você tiver, Deus vai colocar a unção na sua vida e vai te separar com um objetivo muito específico. Jesus Cristo nos ensina, viva, dê exemplo, tenha o seu caráter firmado na presença do Senhor, que a unção, que é o poder de Deus sobre a sua vida para te separar, para cumprir uma missão totalmente específica, isso vai vir, é consequência. Deus escolheu Davi pelo seu caráter. Ele conhecia o que estava no coração de Davi. Ele não olhou para o potencial que o ser humano acha que ele tinha. Ele olhou o coração, porque ele sabia do caráter de Davi. E Deus quer colocar uma unção na sua vida, desde que você entenda que o mais importante é o caráter de Cristo em você, para você fazer a diferença na sua casa, na sua família, no seu trabalho, aonde você estiver, assim como Jesus fez e continua fazendo a diferença. Não se preocupe com os holofotes, não se preocupe com o que se vão te reconhecer ou não, só se preocupa com uma coisa: viva o caráter de Cristo, faça a diferença aonde você está. Que você possa entender esta palavra, que Deus te abençoe, que Ele derrame sobre a sua vida a unção e que você continue praticando o caráter de Cristo. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.